Olá, meu nome é Léo Simão e seja bem-vindo ao Meditação Estoica. A cada episódio eu vou ler uma breve passagem que me inspirou e me deu forças para superar desafios que vivi em algum momento da minha vida. Essa filosofia prática de vida com mais de 2000 anos guiou alguns dos maiores homens e mulheres da história, nos momentos mais difíceis que eles enfrentaram. Espero que ela também possa te ajudar. Para maiores informações, visite Meditação Estoica no Instagram. No último episódio a gente leu a primeira metade do livro 2 de Meditações de Marcos Aurelius e hoje nós vamos ler a segunda metade do livro 2. Marcos Aurelius, Meditações, livro 2, parágrafo 11. Como é possível que você deixe esta vida a qualquer momento, ajuste cada um de seus atos e pensamentos, levando tal fato em consideração. No entanto, caso existam os deuses, abandonar o mundo dos homens não é algo que mereça temor, pois que os deuses não irão lhe chafurdar-lhe o mal. E caso os deuses de fato não existam, ou caso não tenham nenhum interesse pelos afazeres humanos, de que me valerá viver no universo sem deuses ou sem providência divina? Mas em realidade eles existem e têm interesse pelas coisas humanas. E eles colocaram sobre o poder de um homem todos os meios necessários para permitir que ele não se chafurde do mal. E acerca do restante, acaso houvesse algum grande mal, para eles também proveriam os meios para que esteja sob o poder do homem, não ser seduzido pela tentação. Assim, se algo não pode corromper um homem, como poderia corromper sua própria vida? Não será nem por tê-lo ignorado, nem por tê-lo conhecido, sem o poder prevenir nem remediar, que a natureza do universo terá deixado escapar este mal. Tampouco a natureza incorreria num erro tão grande, seja por impotência ou incapacidade, de permitir que o bem e o mal devessem ser repartidos indiscriminadamente entre bons e os maus. Mas certamente a morte e a vida, a honra e a desonra, a dor e o prazer, todas essas coisas afetam indiscriminadamente os homens bons e maus, sendo elas coisas que não nos tornam nem melhores nem piores, portanto elas não são nem boas nem más. Quão rápido todas as coisas desvanecem! Em todo o universo os próprios corpos e no tempo as lembranças dele. O que será a natureza de todas as coisas sensíveis, particularmente aquelas que nos atraem pela isca do prazer ou nos aterrorizam pela dor, ou ainda aquelas cujo brilho passageiro nos desatina? Quão sem valor, desprezíveis, sórdidas, perecíveis e mortas, cabe à nossa faculdade intelectual tomar consciência disto. E igualmente observar a quem as opiniões e os bochichos conferem fama, e refletir acerca do que é morte, e o fato de, se um homem a encare a si mesmo, e por um poder de abstração reflexiva separe de todos os fantasmas imaginários que lhe associamos, ele então, enfim, perceberá que ela é nada mais do que uma operação da natureza. E se alguém tem medo de uma operação da natureza, é infantil. No entanto, a morte não é apenas uma operação da natureza, mas também algo que conduz ao seu cumprimento. E ainda se deve observar como o homem se aproxima da divindade, e por qual de suas partes e quando esta parte se encontra inclinada para tal. Não há nada mais miserável do que um homem que vive rondando em torno das coisas, sondando sobre o que há debaixo da terra, como diz o poeta, e buscando conjecturar o que se passa na mente de seus vizinhos, sem se aperceber de que já lhe seria suficiente atentar para o seu próprio daemon e reverenciá-lo com sinceridade. E tal reverência consiste em mantê-lo puro, livre da afetação das paixões, da irreflexão e da irritação para com o que vem dos deuses ou dos homens. Pois o que vem dos deuses merece veneração pela sua excelência, e o que vem dos homens é digno de nossa afeição, pois eles são nossos parentes. Em alguns casos, de certa forma, eles merecem despertar nossa piedade, pois que são ignorantes do bem e do mal. Uma ignorância comparável àquela que nos permite distinguir o que é branco do que é preto. Mesmo que você fosse viver por 3.000 anos, ou ainda 10 vezes mais isto, ainda assim deveria lembrar-se que nenhum homem perde a vida
alguma além daquela que ele vive hoje, nem vive outra vida além daquela que se vai. Assim sendo, as vidas mais longas e as mais breves por fim se equivalem, pois que o presente dia é o mesmo para todas as vidas, embora o dia da morte seja particular a cada uma delas. Dessa forma, tudo que se perde se assemelha a um breve momento, pois o homem não pode perder nem o passado, nem o futuro, e como ele poderá ser privado daquilo que não possui? Você deve, portanto, ter essas duas coisas em mente. A primeira, todas as coisas, por toda a eternidade, são aparentadas e giram em círculo, de modo que pouco importa se um homem observa as mesmas coisas por um século ou dois, ou por um período infinito de tempo. A segunda, que aquele que vive por muitos anos e aquele que morre cedo perdem a mesma coisa. Assim sendo, o presente é a única coisa que pode ser privada de um homem, pois em realidade é a única coisa que lhe pertence, e um homem não pode ser privado daquilo que não tem. Lembre-se de que tudo é questão de opinião. Por exemplo, o que foi dito pelo cínico Mônimo é nada mais que a sua opinião, manifesta, e da mesma forma, se alguém extrai de sua opinião o que ela traz de verdade e reflete adiante, está igualmente se manifestando. A alma de um homem violenta a si mesmo, antes de tudo, quando se torna um abscesso, como se fosse tanto quanto possível um tumor no tecido do universo. Pois que se aborrecer com tudo o que ocorre é separar-se da natureza, naquele ponto onde está contida a natureza de todas as demais coisas. Também violenta a si mesmo a alma que se afasta dos demais ou que se aproxima de alguém com a intenção de causar dor, como no caso de almas afetadas pela raiva. E igualmente violenta a si mesma a alma, que é dominada pelo prazer ou pelo sofrimento. E ainda violenta a si mesmo a alma, que ao interpretar seu papel na sociedade, age ou fala faltando com a sinceridade e a verdade. Finalmente violenta a si mesmo a alma que se permite agir sem ter um objetivo claro, realizando as coisas sem reflexão e sem considerar o que elas são, pois que até mesmo a menor ação deve ser realizada tendo algum ponto do caminho em mente. Afinal, o objetivo dos seres racionais é seguir a razão e a lei das tradições mais antigas e veneráveis. O tempo da vida humana é um ponto, sua substância é um fluxo e sua percepção é limitada. A composição do seu corpo é sujeita à putrefação e sua alma vive em redemoinho, sendo a sorte de teus dias um enigma e sua fama alcançada nada mais do que o fruto estéril da opinião alheia. E para resumir numa palavra, tudo que pertence ao corpo é como um rio, e tudo que pertence à alma é sonho e fumaça. A existência humana é como uma campanha de guerra, uma estrada temporária no mundo estranho, e mesmo após toda a fama que se possa galgar em vida, fatalmente vem o esquecimento. O que será, portanto, que pode nos servir de guia? Uma coisa somente, a filosofia. Mas isto consiste em manter nosso próprio dêmon livre e intocado de toda violência, assim das dores e dos prazeres, realizando nada sem um propósito, muito menos pela vida da falsidade e da hipocrisia, que não se deixa afetar pelo que os demais homens fazem ou deixam de fazer, e que além disso, que aceite com serenidade tudo que ocorre, toda parte que lhe cabe receber, seja como for, pois que tudo surge da mesma fonte de onde você mesmo veio ao mundo. E finalmente, que espere a chegada da morte com a mente tranquila, tendo em mente que ela é nada mais do que a dissolução dos elementos que compõem cada ser vivo. Assim, conforme não há nenhum dano para os elementos em si, enquanto transformam-se continuamente uns nos outros, porque um homem deveria nutrir alguma apreensão acerca da dissolução e da transformação de tudo o que há, pois que isto ocorre de acordo com a natureza, e não pode ser mal. Bom, essa segunda metade do livro 2 eu particularmente acho incrível. E tem muita sabedoria, tem muita coisa nas entrelinhas. É algo que ele escreveu para ele mesmo, isso era uma agenda, um diário, não um livro, né? Então, não tem uma ordem específica, um tema, são coisas que vêm vindo da mente dele, ele vai
fazendo as reflexões, né, as meditações em cima disso. E uma que eu acho muito incrível é o fato dele dizer realmente assim, nossa vida ela é muito perecível, ela é muito passageira, ela passa muito rápido. E tem uma parte que ele diz exatamente, né, como a gente dá valor a coisas desprezíveis, sórdidas, perecíveis, quem as opiniões e os bochichos conferem fama. Nos dias de hoje, mídia social, né, onde toda a informação se espalha, a busca por likes, por curtir, por comentários, vai se tornando praticamente uma doença na vida das pessoas no dia a dia. Você vê que não é diferente do que já era, né? As preocupações são as mesmas. Hoje a gente tem nas mídias sociais isso aí de forma muito mais exponencializada, muito mais latente. Mas os problemas referentes ao ser humano são os mesmos que Marcos Aurelius vivia 2000 anos atrás e os que a gente vive hoje. Então eu recomendo escutar isso algumas vezes, recomendo a leitura do livro também, que quanto mais você lê, mais você vai absorvendo esse conhecimento. Se você gostou desse podcast, deixe seu like, siga nosso canal e compartilhe. Alguém pode estar precisando escutar isto hoje. Seja você a pessoa a levar esta mensagem de força e resiliência, que pode mudar o dia e o destino de alguém. Estoicismo é uma fórmula que nos ajuda a superar os desafios e dificuldades da vida. Você pode nos escutar diariamente no Spotify, Apple e Google Podcast. E também no Instagram, buscando por Meditação Estoica. Fique com Deus e tenha um dia de abundância e paz.